Fala pessoal, vamos finalizar o conteúdo de perícia contábil com o tópico que falta, que é laudo pericial contábil. Então nós vamos aqui separar, distinguir. O tempo inteiro nós viemos falando direta e indiretamente do laudo, o que é o laudo, para que serve, aquela coisa, toda aquela história por detrás desse assunto. Então a gente vai tirar aqui alguns minutos para falar sobre ele, para deixar um pouco mais claro, falar das suas características, para poder finalizarmos toda a essência. Então é importante dizer que o laudo pericial contábil nada mais é do que a materialização de todo o trabalho do perito, tá certo? É a partir desse documento que se materializa todo o esforço, toda a pesquisa documental, física, todos aqueles procedimentos adotados pelo perito, descrito na metodologia dele, no seu planejamento de trabalho, ele é materializado aqui, tá certo? Então é a partir desse documento é que o perito vai expressar sua posição, a sua pseudo, entre aspas, dizendo opinião, porque a opinião, já ficou bem claro aqui durante o curso, que a opinião do perito é lastreada em documentação, não tem nenhum viés ideológico, nenhum viés sem rastro documental, tudo pautado em documentos, certo? Então, o laudo pericial é a manifestação formal e por escrito, onde o perito contador expressa a sua opinião a respeito da matéria da lide. Então, é aqui que a gente, como eu disse, é aqui que a gente vai manifestar, vai dizer, vai expressar, sobre o que está sendo questionado. É o instrumento pelo qual o perito manifesta sobre os fatos constatados que serviram de prova na lide e que proporcionarão ao juiz conteúdo robusto e científico para sua tomada de decisão. Tá? Então, como eu disse, só para finalizar, deixar bem claro, reforçar bem, é a prova, o laudo pericial. Ele é o produto da produção da prova pericial, que é a perícia, onde nós vamos, enquanto profissionais da perícia, nós vamos responder todos os quesitos. O laudo pericial tem como essência os quesitos propriamente ditos, certo? Então você tem uma estrutura padrão que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas a sua essência é basicamente as respostas aos quesitos. E lembrando que todas essas respostas devem estar lastreadas, fundamentadas em investigação contábil, ou seja, investigação baseada em documentos, certo? Então, Hug, 2007, define o laudo pericial como peça probante escrita, objetiva, clara, precisa e concisa, na qual o perito contador expõe, de forma circunstanciada, as observações e estudos que fizeram e registram e as conclusões fundamentadas da perícia. Então, tranquilo com o conceito, então tudo dentro do que a gente já está discutindo há algum tempo. Já tem um outro conceito de Alberto, 2009, que é peça escrita na qual os peritos contábeis expõem de forma circunstanciada as observações e os estudos que fizeram e registram as conclusões fundamentadas da perícia. Você tem Pires, 2006, também que vem trazer um outro conceito, mas tudo dentro da mesma linha de argumentação. Peça produzida por profissional devidamente registrado no CFC, por intermédio de suas regionais estaduais, na categoria de contador, que visa expressar uma opinião especializada acerca de matéria fática, em que é necessário dirimir controvérsia a respeito de matéria que envolve o patrimônio, objeto de estudo da contabilidade. Então vejam que sim, quatro autores que falam a mesma coisa, sobre o que é um laudo. Então, em suma, a gente pode dizer que o laudo é uma peça, é um documento onde a gente materializa todos os nossos estudos, todas as nossas observações acerca do que está sendo questionado durante o processo, ok? Que assuntos que a gente esclarece? Matérias especificamente de cunho contábil, beleza? É desse aí. Sá comenta que o laudo pericial é um pronunciamento ou uma manifestação de um especialista, ou seja, o que entende ele sobre a questão ou várias que se submetem à sua apreciação. Tá? A resolução CFC-NBC-TP01 define o laudo pericial como peça técnica que, de forma circunstanciada, clara e objetiva, tem-se a síntese da perícia e os procedimentos adotados para suas conclusões. E por fim nós temos aqui o Decreto-Lei 9295 de 46,
na linha C do artigo 25, determina que o laudo pericial contábil e o parecer pericial técnico contábil somente sejam elaborados por contador ou pessoa jurídica que, se a lei assim permitir, que estejam devidamente registrados e habilitados no CRC. A habilitação é comprovada mediante certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. Então é importante aqui, mais uma vez, frisar, né, uma coisa que nós já falamos lá no início do curso, que a perícia contábil ela é de competência exclusiva do contador, né, o profissional de nível superior, devidamente inscrito no conselho, né, para que esse documento tenha valor de prova dentro do processo. É importante que o responsável pela sua emissão, ou seja, o contador, tanto o laudo técnico pericial ou o parecer pericial, ele seja elaborado por esse profissional legalmente habilitado. Existe essa necessidade legal, tá? O laudo pericial contábil e o parecer pericial técnico contábil são documentos escritos nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvem o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do trabalho. Então, o que nós temos aqui? O laudo, ele é um documento que, como eu disse, ele materializa os achados, tá certo? Então, se eu fiz uma vistoria em loco, nesse laudo eu vou relatar essa vistoria, né? Vou relatar os procedimentos adotados durante a vistoria, vou apresentar fotografias, vou apresentar depoimentos, enfim. Então eu vou materializar tudo isso. Tá? E os pormenores também, que às vezes você está fazendo uma pesquisa documental, você está procurando X, mas você se depara com uma situação Y, e essa situação Y, ela é, vamos dizer assim, tão importante quanto o X, no entanto não foi abordado em momento algum, né? Por algum motivo específico ela não foi abordada, mas o Y ele ajuda a explicar muitas coisas desse processo de X. Então você também vai trazer essas informações adicionais, você vai materializar todas essas questões. É para isso que o laudo serve, né? Lembra que a gente sempre deve se ater aos quesitos apresentados à perícia, mas também nós não podemos fazer com que a verdade se cale. Se nós nos depararmos com algo importante, né, que tenha relação diretamente com a ideia central da perícia, nós temos que nos manifestar em tempo hábil para que o juiz possa tomar a ciência e tomar a decisão dele, mais informações adicionais. Os peritos devem consignar no final do laudo pericial contábil ou do parecer técnico contábil de forma clara e precisa as suas conclusões, né? Deve apresentar ao final do número do registro profissional, além de sua assinatura e demais páginas do laudo. O mesmo deve rubricá-las. Porque aqui tem uma informação interessante, porque a gente não sabe, a gente lida com diversos tipos de indivíduos com diversas personalidades, de caráter, tá certo? Isso é muito importante. A gente sempre ter em mente, pensando sempre no resguardo profissional do contador. Então, se você entrega o seu laudo, você tem a obrigatoriedade de rubricar todas as suas páginas do seu laudo. É como se fosse um contrato. Você rubrica para evitar, né, como eu disse, a gente tem diversos tipos de pessoas envolvidas no processo, né, diversas personalidades, diversos caráter, né? Então, se você rubrica, rubrica todas as páginas, você minimiza a possibilidade de fraude do seu laudo, né? Porque além de fraudar uma página do laudo, a pessoa vai ter que fraudar a sua assinatura. Então você minimiza esses riscos quando você rubrica todas as páginas do laudo, né? Então é por isso que a gente adota esse procedimento para minimizar possíveis situações adversas. Como eu disse, a rúbrica ela permite minimizar trocas de página do laudo. Às vezes tem uma página ali que não ficou legal para o autor, por exemplo, ele vai e altera e insere de novo. Sem a rubrica, muito fácil, muito tranquilo.
Com a rubrica já se torna mais complexo esse procedimento. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Quanto mais seguro for o ambiente para o contador, melhor. Tanto o laudo quanto o parecer pericial serão elaborados por seus respectivos responsáveis, sendo que cada um com padrões próprios, no entanto respeitando a essência proposta pela NBC-TP 01. Então assim, você vai ver que o laudo pericial contábil ele tem uma estrutura padrão, definida pela NBC-TP 01. No entanto, o que vai diferenciar um laudo do outro basicamente é a sua estruturação, sua formatação, né? Porque assim, cada um tem um estilo diferente de abordagem para esse tipo de documento. Então, enquanto uns vão trabalhar numa perspectiva, dar uma cara, fazer uma folha de rosto, uma folha disso, uma folha daquilo, uma estrutura assim, quebra-galho, enfim, padrões diferenciados para personalizar o seu laudo, né? A essência não vai poder fugir do que aquilo que a NBC-TP 01 prevê. Então cada um vai ter uma estruturação diferente, formas de escrever diferentes, tá? Mas o que importa é que a essência tem que ser igual para todos. Os laudos devem ser redigidos de forma circunstanciada, claro, objetivo, sequencial e lógico. Então você, quando for elaborar o seu laudo, você tem uma estrutura, uma regra, uma lógica de acontecimentos que devem ser inseridos nele, né? Para que você tenha uma lógica estrutural, mas respeitando sempre a escrita formal, né? Objetiva, sem prolixo, né? Evitando o prolixismo, né? De falar e não falar nada. Enfim, você tem que ter uma objetividade na realização, na confecção do seu laudo pericial. O perito tem que evitar ao máximo ser prolixo e evasivo, né? E ficar inventando um laudo importante, robusto. Não é aquele que tem 200 páginas, ok? Um laudo ele pode ter 10 páginas, vai ser estritamente eficiente, pontual naquilo que se precisa saber, né? Então é evitar esse tipo de comportamento que acaba atrapalhando a tomada de decisão do juiz, porque você fala, pode chegar em determinado ponto se contradizer do que você disse e não ter um laudo capaz de proporcionar ao juiz a decisão necessária, tá? Então, tem que evitar esse bem objetivo e claro. As respostas devem ser objetivas, completas e não lacônicas, né? Ou seja, você tem que ter respostas bem pontuais, não prolixas, né? Mas robustas. É importante assim, a gente, quando está trabalhando, que às vezes as pessoas confundem certos conceitos contábeis e nós, como profissionais da área, nós temos que resgatar esses conceitos com base na literatura. Então, quando você estiver escrevendo, que às vezes as pessoas entendem que patrimônio é só os bens e direitos, esquece o passivo, as obrigações. Então é importante você resgatar conceitos, né? Nesse exemplo hipotético aí de patrimônio, o que é o patrimônio, como ele compõe, o que a literatura fala, os principais autores, né, da contabilidade definem patrimônio como ele é, né? E depois você fala qual é o patrimônio, tá? Você tem que termos técnicos inseridos no laudo para parecer tem que ser de certa forma evitados. Por quê? Ou se inseridos, eles devem ser traduzidos, vamos dizer assim, para uma linguagem mais acessível a todos os usuários. O que seriam esses termos técnicos? Tudo aquilo que é comum para o meio contábil. Índice de endividamento, índice de liquidação, enfim, todos os jargões que são amplamente discutidos e facilmente entendíveis dentro do ambiente contábil, que não são comuns a outras áreas, eles devem ser evitados. Se não puderem ser evitados,
eles devem ser traduzidos, né, adequados a uma linguagem mais comum, né, para que o leitor ele possa entender de fato aquilo que está sendo afirmado ali ou negado, né? Tratando-se de termos técnicos, a tinha de aplicação quando deve, quando ser necessário, ser acrescido esclarecimentos adicionais e recomendada a utilização daqueles consagrados pela doutrina contábil. Então você vai usar basicamente você pode usar, não estou falando que você não deva, não possa usar a nomenclatura contábil, pelo contrário, você deve usar. No entanto, o que você tem que fazer são adaptações da informação para que ela seja útil para tomada de decisão, certo? O perito deve elaborar o laudo e o parecer utilizando-se do vernáculo, sendo apenas admitidas as palavras ou expressões idiomáticas de outra língua de uso comum nos tribunais judiciais ou extrajudiciais. Então você deve também evitar o uso de línguas estrangeiras, a menos que seja ela algo já de comum, né, comum, muito amplamente utilizada dentro do ambiente, né? O laudo e o parecer deve contemplar o resultado final alcançado por meio de elementos de prova inclusos nos autos ou arrecadados em diligências que o perito tenha efetuado por intermédio de peças contábeis e quaisquer outros documentos, tipos e formas. Então, como eu disse mais uma vez, é a materialização de todo o esforço pericial do perito, tá? Tudo que você obteve durante o processo, você vai apresentar no seu laudo. Esse instrumento de prova é considerado um trabalho científico, pois somente o contador, né, profissional de nível superior, tem competência de realizá-lo. Diante disso, o laudo deve seguir os mesmos rigores de um trabalho acadêmico, ou seja, você tem que uma estrutura, uma regra ortográfica, você tem normas da ABNT para serem seguidas, enfim, tudo aquilo semelhante ao trabalho de conclusão de um curso, né, você vai aplicar nesse tipo de documento contábil, nesse chamado laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. Segue as mesmas regras de trabalhos acadêmicos. Via de regra, como os usuários da perícia são profissionais de outras áreas de conhecimento ou leigos em assuntos de contabilidade, é necessário que alguns termos técnicos sejam definidos utilizando a regra de citação elaborada pela BNT. Isso mostra o zelo do perito em demonstrar que os conceitos apresentados não são de sua autoria, mas sim literatura contábil. Tá? Basicamente, é utilizar as regras de citação para apresentar determinados conceitos que são, às vezes, necessários à sua manifestação dentro do laudo. Quanto à apresentação do laudo e o parecer, né, do perito e do assistente, devem prezar pela boa aparência do mesmo, ou seja, o laudo não deve conter páginas amassadas, sujas, com rasuras, emendas. Isso aqui é importante, porque isso mostra o seu zelo profissional. Então, assim, uma regra que eu gosto de ter, né, é nunca deixar para entregar o laudo pericial no último dia, porque muitas coisas podem acontecer. Pode chover, pode acabar a energia elétrica, enfim, muitas coisas, muitos imprevistos podem acontecer. Você pode estar correndo, aí para não pegar o fórum fechado, aí o laudo cai, você pisa sem querer em cima dele, marca, enfim, muitas coisas podem acontecer e comprometer a integridade física do laudo, né? Então a gente nunca deixa para entregar o laudo aos 48 do segundo tempo, tá certo? A gente sempre entrega ali com 38, 39 minutos, fazendo uma analogia. 2 dias antes a gente entrega o laudo, sem pressa, sem correria, né? Para que, se acontecer algum imprevisto, uma rasura, cai um pouco, chove, molha o laudo, enfim, dá tempo de se proceder à substituição, à troca do laudo antes da sua entrega final, certo? A aparência também conta muito como zelo profissional, mostra o seu compromisso para com a sua atividade que está sendo desempenhada. Como instrumento de prova, o laudo não pode dar margem à sua autenticidade. Sempre que for necessário, antes de protocolar o laudo nos autos, deve-se fazer a substituição de páginas que estão com problemas, impressão, sujeiras, rasuras, amassados, enfim. Então é importante, né, mais uma vez, o perito ter esse zelo com o resultado final do seu trabalho, que é o laudo. Então, quanto mais
bem apresentado, for esteticamente falando, né, melhor, não quer dizer que isso vai, melhor dizendo, não quer dizer que isso vai dar mais robustez ao laudo, pelo contrário. O que dá robustez ao laudo é as respostas nos quesitos. Né? A apresentação física do laudo, ela mostra o compromisso, o zelo profissional do perito com a sua função que está sendo desempenhada ali. Tá certo? Então, mas se você tem páginas amassadas, que rasgaram, que sujaram, enfim, substitua a página ou reimprima o laudo para que você tenha um trabalho digno de apresentação. Não estamos falando aqui especificamente de conteúdo, estamos falando de estética, certo? Então, deu algum problema desse tipo, substitua a página. Não for possível substituir a página, sem as demais, reimprima o laudo, entregue o laudo novamente, né? Reimprima para que ele possa ser entregue de forma adequada. O perito e assistente devem adaptar a linguagem contábil de modo a que qualquer pessoa leiga possa entender. Então, como eu já disse, é importante que o perito ele use os termos contábeis, seja ele com o perito oficial ou o parecer, né, o assistente técnico, eles podem usar a linguagem contábil. No entanto, eles devem obrigatoriamente fazer adaptações, fazer, entre aspas, dizendo pseudo-traduções desses termos. Né? Então, se eu estou falando de índice de liquidez ou índice de endividamento, o que é isso? Tem que se explicar o que significa estes índices para que o leitor ele possa estar entendendo de forma adequada todos estes pormenores, né? Tem que ter em mente que ao se produzir um laudo não serão outros contadores que irão responder, mas sim outras pessoas, né, de outras áreas de conhecimento. Então você vai ter ali advogados, você vai ter médicos, você vai ter administradores, você vai ter economistas, você vai ter pessoas comuns sem formação acadêmica, enfim. Então por isso que é importante fazer essa adaptação da linguagem. A linguagem tem que ser clara, objetiva, para que todos possam entender o que você escreveu. Você vai ter outras pessoas com conhecimento na área lendo? Sim. Elas precisam de adaptação na linguagem? Não necessariamente, certo? Mas é importante você ter esse cuidado com o trabalho, né, com o seu laudo. Fazer uma apresentação, né, bem objetivo daquilo tudo que você se propôs a fazer. Então, em suma, em termos de um aspecto mais geral, né, a gente pode falar do laudo pericial. Ele é um documento que é emitido tanto pelo perito quanto pelo assistente, sendo que o perito contador oficial ele vai emitir o laudo pericial contábil e o assistente técnico ele vai emitir o parecer pericial contábil, certo? Ambos devem utilizar de todas as regras básicas de elaboração de trabalhos acadêmicos para a emissão dos seus respectivos documentos, né? Ambos têm que ter o cuidado com a apresentação final do seu trabalho, né? Evitar rasuras, amassos, sujeiras necessárias no laudo. Tem que evitar o uso de linguajar contábil em excesso, sem as devidas adaptações, para que os usuários da perícia eles possam se usufruir daquela informação, certo? Então, assim, nós temos que ter todo este cuidado na elaboração do laudo pericial contábil para que, de fato, o laudo ele tenha ele cumpra o seu papel. Qual é o seu papel? É gerar informação robusta, acadêmica, né, para que o juiz possa tomar a decisão dele em termos de qual o indivíduo ali dentro daquele processo que está amparado nas suas razões. Então é importante que o perito ele faça toda essa adequação inicial, né, para que o trabalho dele seja o melhor possível. Use a linguagem contábil, mas fazendo as devidas adequações. Tanto o assistente técnico quanto o contador oficial,
eles devem obrigatoriamente adaptar a sua linguagem. E tudo aquilo que eles encontraram durante seus trabalhos, eles poderão e devem, né, eles devem ou poderão trazer ao processo de forma a fazer prova em prol do perito, de que eles agiu de forma legal, né, além de informações tão relevantes quanto outras, né, que podem ajudar a resolver aquele litígio especificamente ali, beleza? Então aqui por enquanto da estrutura nós vamos falar depois, né, sobre a estrutura do laudo pericial contábil, né, e para poder a gente poder finalizar isso, né, esse assunto, beleza? Até mais.